E aí, pessoal, muito boa tarde. Todo mundo me ouvindo? Estamos começando mais uma aula de biologia aqui com vocês e espero que todos estejam dentro das possibilidades muito bem. Força total aí, vamos chegar nesse Enem arrebentando, né? Bom, última aula nossa a gente falou sobre os animais, estamos falando aí sobre os animais, falamos sobre poríferos, depois quinidários, depois a gente chegou lá nos plateumintos. E agora a gente vai em frente. A gente vai falar agora dos vermes que estão além dos plateumintos, que são os nemateumintos. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Bom, estamos... Sejam muito bem-vindos todos aqui. Né? Bom, pessoal, na aula de hoje, nós vamos fixar muito bem esses conceitos que nós já trabalhamos e vamos em frente falando sobre a parte mais popular da biologia, né, que é a parte que fala dos animais aí. Extremamente interessante essa parte, né? Vou colocar aqui. Isso. Bom, se você quiser pegar a sua apostila e dar uma olhadinha, esse conteúdo começa na página 134, tá? Esse cladograma aqui, hoje, é só para mostrar onde nós estamos e para onde nós vamos. Nós já falamos de poríferos, primeiro grupo, são parazoários, vai falar daqui a pouco que eu vou mostrar todos os conceitos. Depois a gente falou dos quinidários, viemos para os plateumintos. E aí, antes de entrar no próximo grupo aqui, vamos recapitular todas as características importantes que vocês vão ver dentro do grupo dos animais. Espero que todos tenham visto as atividades que eu coloquei lá no site para vocês. Muito importante dentro da zoologia, quando você está estudando, quando você está revisando esse conteúdo, é o fato de você poder comparar esses filmes. Nós estamos sempre comparando os filmes. O primeiro conceito que a gente usa e que é bom para ficar bem sólido, bem solidificado na sua mente, é o conceito de parazoários. O que significa isso? Parazoário significa que é um indivíduo incompleto. Por exemplo, você cai de um avião. Se você tiver um equipamento que suaviza essa queda, que faz ela ficar menos dramática, você sobrevive. Que equipamento é esse? Paraquedas. Então, o paraquedas, ele é quase uma queda. Ele vai facilitar. O mesmo conceito para isso aqui, ó, parazoário, quase, prefixo quase. Para-choque. Você está dirigindo, na frente tem lá um equipamento que, caso você entre em colisão com outro veículo, aquele equipamento vai minimizar o choque que seu carro vai ter. Ele é um para-choque. Sem ele, você teria somente o choque. Então, parazoário é um conceito onde o animal ele é parecido com os demais, só que tem algumas estruturas a menos. Por isso que ele é um parazoário. Nesse caso aqui, serão os poríferos, são animais que não têm órgãos, animais que não têm sistemas, animais que não têm movimento, animais que não têm sistema nervoso. Isso é muito importante. Contrário de parazoário, enterozoário. A palavra entero significa intestino. E o primeiro sistema que vai aparecer nos animais, pelo menos vai aparecer funcionando, é o sistema digestório. O primeiro animal que vai ter um sistema é o quinidário, ele vai ter boca e vai ter uma cavidade onde acontece a digestão, pelo menos parte da digestão. Então, enterozoário seria o contrário de parazoário. Todos os animais que possuem boca são enterozoários. Protostômio, o que significa isso? Você vai ver essa palavra em vários exercícios que você for abrir.
sobre a zoologia. Então, a palavra protostômio significa que esse animal, a boca surge a partir do blastóporo. Lembra quando você estudou embriologia? Blastóporo é uma cavidade que aparece lá na terceira figura embrionária, aparece na gástula. E significa que a boca veio primeiro. Nesse caso, o animal que tiver boca e ânus, se ele for protostômio, a boca surge primeiro. Praticamente todos os animais, com exceção de dois, com exceção dos equinodermos e dos cordados, serão protostômios. Tá? O contrário, deuterostômios, são os animais cujo ânus se desenvolve a partir do blastóporo. Durante o processo de evolução, esses animais aqui, o ânus surge a partir do blastóporo. São só dois grupos que têm esse privilégio. São os equinodermos e nós, os cordados. Histozoário. Lembra quando você estudava os tecidos? Histologia. A palavra histo significa tecidos. Então, os animais que são histozoários são animais que possuem tecidos embrionários. E além desses tecidos embrionários, futuramente eles vão desenvolver tecidos adultos ou tecidos permanentes que vão originar os órgãos e os sistemas que a gente tem. Poderia dizer que todos os animais são histozoários, com exceção de quem? Com exceção dos poríferos. Por quê? Porque os poríferos eles são quase iguais aos outros. Eles são parazoários. Acelomado. Isso aqui a gente vai falar muito daqui até o final do curso. Existe uma cavidade interna no embrião e essa cavidade chama-se celoma. Se o animal é triblástico, se ele tem 3 tecidos, ele pode ter celoma, porque para ter celoma você tem que ter uma cavidade revestida com mesoderme. Então nós vamos ter, dos animais que são triblásticos, apenas um não tem celoma, são os plateumintos. Dos animais que são triblásticos, apenas um vai ter pseudoceloma, ou seja, vai ter uma cavidade e nessa cavidade ele vai ter um revestimento parcial de mesoderme. A partir daí, todos os próximos animais serão celomados. Então é muito importante que você saiba quem é parazoário, quem é enterozoário, quem é protostômio, deuterostômio, histozoário, acelomado e pseudocelomado. Por quê? A partir do momento que você tem esses conceitos, você pode pegar um animal e saber, por exemplo, a artrópode. Para a artrópode, ele é histozoário, ele é protostômio, ele é, ou seja, você já tem as características já meio que assimiladas de você. Temos uma pergunta, vamos lá responder essa pergunta. Toda pergunta é importante, ela ajuda a gente a fazer o conteúdo ficar mais aprofundado. Se eu encostar uma janela aqui, e aí a gente tem um pouco mais de privacidade, aqui, um pouco mais de silêncio. Vamos para a pergunta, né? Explica o enterozoário de novo. Sem problema. Vamos lá. Olha, enterozoário significa que o animal ele já possui órgãos e sistema. Por que levou esse nome? Porque a palavra entero significa intestino. Como é que se chama o médico que cuida do seu sistema digestório? Chama-se gastroenterologista. Percebeu o entero aí? Então, nós temos, a partir dos quinidários, todo mundo que tiver boca, ele vai ser considerado enterozoário. Por quê? Porque a boca é o primeiro órgão que surge e que vai ser compartilhado com os outros animais na linha evolutiva. Então, enterozoário significa que esse animal ele possui sistemas. Nesse caso, o primeiro sistema é o sistema digestório, tá bom? Agora, observa o que eu fiz para vocês ali na sequência.
Eu vou colocar exemplos. Só tem mais um para comentar aqui, que é a simetria. Simetria é a divisão em lados iguais. E a gente vai ter animais que têm simetria bilateral, que tem dois lados iguais, é o nosso caso. Por exemplo, nós temos dois olhos. Tem uma linha imaginária aqui que vai dividir o cérebro em duas partes, vai ter um olho em cada parte, órgãos que a gente tem um só, nariz, vai ter duas narinas, uma de cada lado. A boca tem uma só, mas se você observar a formação dos dentes, esse lado da boca ele vai ter exatamente o mesmo conjunto de dentes que tem do outro lado. Aí eu tenho um pulmão só, mas ele tem dois lados. Então, e outros órgãos a gente vai ter ele completo. A gente tem dois rins, no caso das mulheres tem dois ovários. Então, o animal, quando ele pode ser dividido em duas partes iguais, a gente fala que ele tem uma simetria bilateral. Tem animal que a simetria dele é radial. É o caso dos quinidários. A gente divide uma medusa como se estivesse dividindo uma pizza, fazendo raios. Tá bom? Agora, para ficar bem fácil de você guardar isso aqui, observa o comparativo. Quando eu falo em parazoário, eu estou falando de quem? Quando eu falo de parazoário, eu estou falando dos poríferos. Somente os poríferos são parazoários. Quando eu falo em heterozoário, eu estou falando em quem? Todos. Exceto quem? Exceto os poríferos. Então, todos os demais filos serão heterozoários. E quando eu falo em protostômio, o que significa isso? Que é um animal cuja boca aparece primeiro no embrião. A boca se origina do blastópolo. Quem são esses animais? Todos, exceto equinodermos e cordados. A palavra cordado está bem debaixo da minha foto aqui. Tá? Então, o que o Enem vai te perguntar, o que os vestibulares vão te perguntar, é assinale abaixo os animais que são protostômios. Aí você tem que pensar o quê? Protostômios são aqueles animais cuja boca aparece primeiro. Dos animais que têm boca, só tem dois filos que não são protostômios. O último, que são os equinodermos, o último dos invertebrados, e os cordados, que somos nós. E ao contrário, observa o tanto que é fácil. Se eu perguntar para você, assinar abaixo os animais que são deuterostômios, são só os equinodermos e os cordados. Cara, é muito legal. Depois você tira uma foto dessa página, você printa, se você estiver vendo no celular, e você vai perceber que fica muito fácil. Quem são os animais que são histozoários? Todos, com exceção de quem? Os poríferos. Então, todos, exceto os poríferos, serão histozoários. Quem é acelomado? Observa que eu coloquei uma palavra em vermelho e duas palavras em preto. Os poríferos e os quinidários, eles não têm três tecidos, então eles nunca teriam a possibilidade de ter celoma. Agora, dos animais que têm três tecidos, somente os plateumintos são considerados acelomados. Pode ser que você venha marcar um X numa questão onde apareça esses três aqui, ou apareça só o plateuminto. Por quê? Se o animal não tem três tecidos, ele jamais teria possibilidade de ter celoma. Então, dos animais que têm três tecidos, somente os plateumintos são acelomados. Só tem um para você guardar dos pseudocelomados, que inclusive é um animal que a gente vai começar a falar aqui agora, daqui a pouco. Celomados, todos de anelídeo até cordado. Então a gente vai ter os plateumintos, acelomados, nemateumintos, eles são pseudocelomados. A partir daí todo mundo é celomado. Anelídeo, molusco, artrópode, equinodermos, cordados, todo mundo vai ser celomado. E a simetria? Os poríferos são animais assimétricos, os quinidários têm simetria radial e os demais têm simetria bilateral. Cada vez que a gente começar um novo filo, a gente vai fazer esse roteiro? Sim. Aí esse roteiro agora eu vou fazer de forma mais rápida e você vai memorizando. Por exemplo, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é o filo dos nemateumintos.
vamos detalhar, vamos fazer a versão em português dessa palavra aqui. A palavra lemate, ela vem do latim, que significa cilíndrico. E a palavra helmintes significa verme. Então, isso aqui são os vermes cilíndricos. E esses vermes cilíndricos, eles têm essas características. Ou seja, animais histozoários e triblásticos. O que significa isso? Histozoários possuem tecidos. Quantos tecidos? 3. Por isso que eles são triblásticos. Eles também são pseudocelomados. São os únicos animais pseudocelomados. Tá bom? Eles têm simetria bilateral. Eles são protostono. O que significa isso? Eles têm boca e a boca surgiu a partir do blastóporo. A boca veio primeiro. Alguns são parasitas de animais, outros são parasitas de plantas. Mas o que interessa para a gente e para o Enem nesse momento é você saber quais são as doenças na espécie humana que esses animais são parasitas. Tá bom? Na espécie humana, a gente vai ter... A primeira doença que a gente fala é uma doença chamada de ascaridíase. Por que essa doença é tão importante? Se todos nós estamos aqui envolvidos com essa aula agora, tanto eu quanto vocês, se nós fôssemos fazer um exame parasitológico agora, esse verme apareceria na barriga de todos nós. Por quê? Porque esse verme, o ovo dele... Deixa eu mostrar o ovo dele aqui. Isso aqui que você está vendo, ó, é o ovo do Ascaris. Vamos usar uma pergunta aqui, vamos lá responder e a gente volta, tá? Geralmente as perguntas enriquecem nessa aula. Pergunta, professor, você pode voltar naquele primeiro slide para tirar um print? Posso, sem nenhum problema. Então vamos lá. Tirar um print e a gente continua aí. Vamos ver, o print seria esse slide aqui. Esse aqui, minha querida. Deixa eu ver mais uma pergunta ali. Mais duas perguntinhas. Tirou o print aí? Beleza, vamos lá conferir as perguntas. Sim. Então tá aí. Vou deixar lá mais um minutinho. Deu tudo certo. E a gente vai em frente. Aí. Bom, agora vamos para os plateumintos. Falei para vocês. Os plateumintos. Hemateumintos. Olha, aqui nós temos o ovo desse verme. Ele tem uma casquinha que é feita de... Parece um chocolate derretendo. É um lipídio. Aonde esse ovo gruda, ele fica. E a larva que está dentro dele sobrevive por quase uma semana. Então, o que acontece é o seguinte. Ele vai ser transmitido através da água contaminada, através de alimentos contaminados, através de objetos contaminados. Então, vamos supor que uma pessoa trabalhe numa fábrica de caneta. Objeto bem simples. Todos nós aí, todo mundo que é estudante, que é professor, tem uma caneta em mãos. Então, o cara que trabalha numa fábrica de caneta, ele é chamado de mão de obra desqualificada. Por quê? Porque vai aparecer um tubinho, esse tubinho aqui, ele coloca a tinta lá dentro, encaixa o tubinho de tinta, encaixa essa tampinha aqui, põe numa esteira, o outro vai encaixar essa outra tampinha aqui de baixo e vai contar até 20 por uma caixinha. Duas pessoas ficam ali, caindo os tubinhos de caneta, e essas pessoas que trabalham, por exemplo, com esses trabalhos qualificados,
ela não tem noção, uma grande noção de higiene. Quando essa pessoa vai no banheiro e, e ela termina de defecar, e esse banheiro, se ele não tiver uma tampa, na hora que ele der descarga, milhares de ovos de ásteres vão se espalhar pelo banheiro, na maçaneta da porta, na torneira. E aí essa pessoa pode até lavar as mãos ali e tal, quando ela estiver fechando a torneira, já está contaminada. Quando ela está abrindo a porta, ela já está contaminada. Aí essa pessoa mandou uma caneta contaminada para a papelaria. Alguém que vai comprar uma caneta e que vai usar dinheiro, vai levar o dinheiro geralmente naquela bolsinha de caneta. Dinheiro é uma das coisas mais contaminadas que tem. Se eu fosse você, eu só usava o cartãozinho de débito, porque aí a contaminação vai ficar só na ponta do seu dedo quando você clicar na maquininha. De qualquer forma, o ovo do Ascaris, ele sobrevive vários dias na maquininha, na maçaneta, e aí você vai comer uma maçã, você vai comer uma bolacha, tudo que você for comer usando as mãos. Às vezes acontece que você vai pegar comida no restaurante, por exemplo, ou na sua casa, e se tiver uma panela quente aqui próximo do seu antebraço aqui, ovos de Ascaris que estavam colados aqui podem cair. Infelizmente, todos nós temos esse verme aí. Quais são os sintomas? Fome de doce. Cara, imagina você está com fome, mas você abre a geladeira, ao invés de você escolher uma fruta, você dá preferência em escolher um carboidrato. Refrigerante que está lá dentro, ou às vezes você pega lá um doce. Tem gente que tem tanto desse verme na barriga, que às vezes a pessoa não tem o que comer à noite, ele come açúcar. Tosse seca. Em momentos de Covid, qualquer pessoa que começar a tossir perto de você, você já fala, meu Deus, Covid, vou morrer. Às vezes, essa tosse pode ser Ascaris. Por quê? Porque esse verme, quando a gente ingere ele, infelizmente, ele fura o nosso intestino, ele passa pelo fígado, ele passa pelos pulmões e ele passa pela garganta. Então, ele vai furar os pulmões, os alvéolos pulmonares do sangue para dentro. E qualquer sujeira que cai no interior do nosso pulmão, a gente vai embrulhar ela com secreção e vai tossir isso até jogar fora. Só que ele vem até na garganta e depois ele desce e volta para o intestino, e lá, com um tamanho de até 15 centímetros, a gente vai ter vários casais desse verme aí. Ele pode causar obstrução intestinal, pessoas que ficam 2, 3 dias sem ir no banheiro, e também pode causar diarreia, uma diarreia de vez em quando. Então, são sintomas simples, e a gente deveria, uma vez por ano ou duas, ir no médico e o médico passar para a gente um lubrigueiro polivalente. Esses mebendazol, medicamentos similares a esse mebendazol. Infelizmente, a prevenção para essa e para inúmeras outras doenças ainda não é levada a sério no Brasil. Porque deveríamos ter um saneamento básico para evitar as verminoses, para evitar giardíase, para evitar um monte de doenças. O que é um saneamento básico? Seria o fornecimento de água tratada, seria o recolhimento do esgoto, seria o tratamento desse esgoto e a devolução desse esgoto tratado para o curso d'água. O que acontece aqui em Goiânia e na maioria das cidades brasileiras? Acontece um meio saneamento. Ou seja, a gente recebe água tratada, a grande maioria da população recebe água tratada, só que o esgoto, principalmente o esgoto doméstico, é jogado direto nos córregos, é jogado na natura. E quando esse esgoto é jogado direto nos córregos e nos rios, esse esgoto ele vai levar ovos de Ascaris, e esses ovos vão entrar em contato com as pessoas, vão entrar em contato com a água, com os alimentos que a gente come in natura, e acabam voltando e gerando um ciclo, né, infelizmente, difícil de ser quebrado. Higiene pessoal. Olha, eu me lembro da epidemia de H1N1 que nós tivemos em 2010, 2006, 2010, não me lembro.
Na época, todo mundo usando álcool gel, todo mundo com medo de pegar aquele H1N1, que felizmente não chegou aqui com a força que está chegando agora o vírus do corona, SARS-CoV-2. Se nós mantivermos esse hábito de lavar as mãos, nós também teremos, fora de nós, além do coronavírus, quase 90 doenças diferentes. Então, higiene pessoal, higiene com os objetos. Hoje, também por causa dessa pandemia, nós estamos criando o hábito de passar um álcool 70% na mesa, na superfície das coisas que tem na sua casa, criando o hábito de tirar o sapato quando você chega da rua, deixar o sapato lá de fora da sua casa, a roupa que você estava na rua também, você tira. Por quê que a gente está criando esses hábitos? Porque, infelizmente, o coronavírus, ele ainda não tem cura. Se alguém pegar corona, às vezes a pessoa pode pegar dessa forma. Você chega em casa, tira o sapato, deixa ele dentro de casa, aquele sapato que ele você pisa descalço no chão, querendo ou não, você vai ter um contato com esse vírus aí. Então, essa higiene com os objetos, com os acessórios. Quantas vezes você já passou uma esponjinha com álcool na sua caneta? Muita gente nunca passou. Então, meninos, meninas, exatamente esse é o ponto. Agora, além dessa além do ascaris, nós temos também nesse grupo de vermes que são muito importantes. Vou falar de mais dois. Nossa aula já está caminhando para o final, a gente está aí a 9 minutos de terminar. Mas antes eu gostaria de falar de duas verminoses que são muito importantes. Essa que eu acabei de falar é muito simples, todos nós aqui temos, poderia dizer aqui agora nesse momento, só que quando a gente fala de elefantíase, muito difícil você achar uma pessoa que tem elefantíase. Elefantíase também é uma verminose, é um parasita do grupo dos nematelmintos. A elefantíase, o amarelão, aquela doença que a gente chama de bicho geográfico, também são três verminoses muito importantes e são transmitidas por vermes desse grupo aí. Por que é tão difícil você achar alguém com elefantíase? Se é uma verminose, deveria ser fácil, que as outras verminoses é bem mais tranquilo ela aparecer na população. Acontece que a elefantíase, ela é a primeira doença causada por verme que é transmitida pela picada de um mosquito. Então, existe um mosquito chamado mosquito culex que vai transmitir um verme. Cara, é muito louco quando você vai fazer uma questão sobre isso, a questão do Enem ou em qualquer vestibular. Sempre que a gente fala que tem um mosquito transmitindo, a gente pensa em vírus, a gente pensa em uma bactéria, alguma coisa pequena, mas o verme. O verme em questão, ele não é transmitido adulto, ele é transmitido à larva desse verme. Então, a larva do verme chama-se filária. E o verme chama-se Wichsteria bancroft. Próxima aula eu já começo colocando os slides dessas duas doenças que eu vou comentar com vocês. Então, a doença da elefantíase, quando você vê uma pessoa sentada numa esquina com aquela perna enorme, com aqueles dedos parecendo assim azeitonas saindo daquele pé enorme ali, e a gente fica comovido. A gente, ainda mais se tiver uma criança por perto ali, a gente acaba pegando ali um dinheiro e dá para aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela teve que ficar próximo a um lixão por vários meses. Ela teve que receber várias picadas do mosquito culex para receber uma quantidade considerável de larva, e essas larvas chamadas de filária, elas vão desenvolver no interior dos vasos linfáticos e vão bloqueando a circulação de linfa. E essa linfa vai empurrando a pele para fora, e você sabe que a última camada da nossa pele, essa camada que a gente chama de epiderme, essa camada ela é morta. Então, ela está sendo constantemente renovada, por isso que a gente sente a pele fresquinha.
Mas a partir do momento que vai ter um acúmulo de linfa debaixo da pele, isso impede a renovação da epiderme e a pele vai ter aquele aspecto de couro de elefante, daí o nome da doença, elefantíase. É uma doença extremamente complicada e a pessoa vai tendo os membros todos deformados e essa pessoa ela é considerada uma pessoa que não tem, ela não está apta mais para o trabalho. Então é comum você ver essa pessoa nas esquinas aí, mas aquilo não aparece de um dia para o outro. Se você está numa condição, muita gente, vamos supor que alguém vai catar latinha lá no lixão, vai aparecer um carocinho do tamanho de uma azeitona, que essa pessoa pode procurar um médico e ver o que é e resolver aquilo bem no início. Depois que já está do tamanho, né, de uma melancia, a perna do sujeito, a batata da perna do sujeito, é que não tem mais recurso. Às vezes, tem médicos que fazem uma cirurgia, cortam aquilo ali, espreme essa linfa todinha, costura, e você pode observar que às vezes aparece alguma cicatriz ali. Então, é uma verminose, é um perigo real, é a primeira verminose que a gente vai conhecer que tem um vetor, que tem um transmissor, que é o mosquito do gênero Culex. E esse mosquito, ele precisa de uma quantidade muito grande de chorume para poder fazer o seu ninho. A última doença de hoje é uma doença extremamente comum na região nordeste do Brasil. Ela também foi extremamente comum no interior do Brasil, durante quase um século. Inclusive, o escritor brasileiro aí, o Monteiro Lobato, fez um personagem em cima dessa doença. Era uma doença chamada amarelão. O amarelão é causado por dois vermes diferentes. Por isso que o amarelão pode ter dois nomes. A gente pode chamar de ancilostomíase e também de necatoriase ou necatoriose. Temos uma pergunta aqui no chat, vamos responder agora. O mosquito é hospedeiro intermediário? Olha, nesse caso, sim. Por quê? Porque a reprodução vai acontecer dentro do ser humano. Aí o ser humano, reprodução sexuada. Aí o ser humano seria o hospedeiro definitivo. Mas lembra disso. Por exemplo, na malária. Malária é uma doença onde a reprodução sexuada acontece na barriga do mosquito. Então, no caso da malária, o mosquito é o hospedeiro definitivo. No caso da elefantíase, ele é um hospedeiro intermediário e nós, humanos, somos um hospedeiro definitivo. Tá bom? As larvas vão se reproduzir, a gente vai ter reprodução sexuada dentro do ser humano. Bom, no caso do amarelão, as larvas elas serão pegas quando a pessoa pisa descalça num terreno onde tem barro, lama e alguém doente defecou ali próximo e durante uma chuva a lama fez com que essas larvas sobrevivessem ali naquele terreno. Então, a gente fala que o amarelão é a doença do caipira, porque há muito tempo atrás, as pessoas que moravam no campo, né, que a gente chamava de caipira, eles andavam descalços ali e podia pegar essa doença com mais facilidade. E esse verme, ele entra pela pele, passa pelo fígado, passa pelo pulmão, volta para o intestino, e lá no intestino, esse verme começa a acasalar, e esses vermes eles têm dentes, tanto o ancilostoma duodenale quanto o Necatron americanus. Esses vermes vão fazer furos no nosso intestino para poder beber o sangue que está ali dentro. E isso faz com que a pessoa tenha uma anemia profunda. Por isso que a gente dava o nome de amarelão para a doença, nome comum, que a pessoa ficava muito anêmica e a pele ficava assim toda amarelada. Bom, meninos, meninas, infelizmente nossa aula está acabando. Conto com a presença de vocês aqui na próxima semana e façam as atividades que estão lá na sua apostila, façam as atividades que estão no site. Eu vou publicar mais uma lista nesse final de semana lá, tá bom? Então, foi muito bom essa aula com vocês. Espero vocês aqui na semana que vem. Tá bom?